Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, seja qual for a hora em que você estiver escutando esse culto, assistindo esse culto, acompanhando mentalmente este culto. Você receberá a visita da caravana do Evangelho da Noite. Toda essa espiritualidade maravilhosa que vai beneficiar o seu lar ou o lugar onde você está assistindo, de onde você está assistindo esse culto. Então, para nos prepararmos para receber essa caravana divina, nós vamos gravar hoje o culto do dia 15 de agosto de 2024. E vamos fazê-lo começando pela leitura de uma página desse livrinho aqui, Fonte Viva, que no caso é a lição 164. Sabe qual é o nome? Diante de Deus. Diante de Deus e dessa luz que eu vou botar aqui para me auxiliar a leitura. Olha que singelo, hein? Sabe qual é a passagem? Pai Nosso. Jesus e Mateus, capítulo 6, versículo 9. Que momentos abençoados vamos ter juntos. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno. Não pergunta onde mora. Nele, não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho, de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não pergunteis se Deus é um foco gerador de mundos, ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai, acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. E graças ao Cristo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa. Graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais.
individuais e de família. Obrigado, Senhor, pela semana que recebemos desde a última vez que aqui estivemos. Obrigado por todo o envolvimento, todo o amparo, toda a condução, por toda a inspiração, por todo o auxílio na nossa vida diária, no sentido de eliciar, reforçar os nossos bons passos, incentivar as nossas condutas mentais e as físicas e as espirituais, de forma que possamos acumular os fazeres no sentido da luz, da evolução e da elevação. Que nós possamos estar com as nossas mentes e corações abertos à visita da equipe do Evangelho da Noite, as nossas portas e janelas receptivas a essas faixas de vibrações altíssimas que vão sanitizar os nossos lares físicos e espirituais e reenergizá-los e reharmonizá-los, assim como a todos que vivem conosco nos nossos lares e nas nossas vidas de relação, na vizinhança, na família espiritual, na família consanguínea, no ambiente de trabalho, que todos possam ser abundantemente abençoados na graça de Deus. Só nos resta pedir a permissão para dar por iniciado os trabalhos da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Hoje nós temos a passagem conhecida, que é a passagem que o Pastorino botou o título de Opinião de Herodes. Mas é aquela passagem que o Herodes fica sabendo da presença de Jesus, fica curioso pela figura dele, né? E ele é informado. Na verdade, ele é informado, fica curioso depois dessa presença e, né, ali em volta, né, no entorno das cidades, das aldeias, né? Porque ele já passou da fase de sinagoga, ele já se apresentou na sinagoga de Nazaré e de Israel. Mas, conforme ele foi falando, né, dando a boa nova, mesmo ele mostrando que ele era judeu e sabia da Antiga Escritura, o Velho Testamento, mas quando ele falava do Velho Testamento, eles ficavam olhando. Quando ele vinha com a boa nova, aí já destoava, né? E ele foi deixando de ser recebido nas sinagogas. Aí restou o quê? Restou a periferia, né? Que ele não pregava nem em templo nenhum, né? Porque começou nas sinagogas, mas ele tinha que se apresentar, né, para o povo judeu. Aí, os religiosos, né, os sacerdotes, sumos sacerdotes, porque supostamente os que sabiam do Velho Testamento e seria os que iam recebê-lo de braços abertos, já que conheciam a profetização da vinda do Filho de Deus. Então, supostamente eles estavam esperando a vinda do Filho de Deus. Mas depois, no dia a dia, a gente viu que estavam esperando, mas não estava esperando muito, né? Porque se o Filho se apresentasse, eles iam perder o posto deles
Isso na cabeça deles, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Porque Jesus se apresenta, mas é num nível muito superior, né? Ia continuar tendo sacerdote como tem até hoje, né? Isso foi naquela época e até hoje tem sinagoga, tem... Aí depois, né, veio a Igreja Católica, depois vieram os protestantes, depois vieram os pentecostais, depois os neopentecostais, e assim caminha a humanidade e todos os outros cultos cristãos que seguem o Cristo, né? Dos quais o Espiritismo é um. Né? O Espiritismo é mais uma linha cristã, de cultos cristãs. E aí o Herodes, ele está ouvindo falar do Cristo, mas ele não conhece Cristo, não. Né? Aqui em Lucas, que a gente vai continuar, tá? É o capítulo 9, agora vão ser só os versículos de 7 a 9. Ou seja, 7, 8 e 9. Aí o Lucas descreve assim: ora, o tetrarca Herodes ouviu tudo o que foi feito por ele, Jesus, e admirou-se porque era dito por alguns, entre aspas, João despertou dentre os mortos, por outros, Elias apareceu, por outro e outros, reencarnou um dos antigos profetas. Disse, porém, Herodes, entre aspas, eu degolei João. Mas quem é este de quem ouço tais coisas? E procurava vê-lo. Esse Herodes aí não é o Herodes que mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos. Jesus tinha meses. E aí ele mandou, para garantir, não, ele deve ter meses, no máximo 1 ano. Para garantir, mata todas as crianças com menos de 2. Esse Herodes aí é o Herodes o Grande. O grande psicopata, né? Ele matou, inclusive ele matou a família toda, né? Aos poucos. Um dia ele mandava, mata a titia. Ela acordou com a cara feia. No outro dia, mata minha ex-mulher. Ele matou todos, inclusive os filhos também, né? A mulher atual, os filhos. E esse daí é o que todo mundo, quando fala Herodes, pensa. Então agora está falando aí. Ora, o tetrarca Herodes ouviu tudo. Esse Herodes é o filho do grande. Porque lembra que o grande morre, Jesus ainda era neném, que até o José é chamado de volta lá do Egito, que ele foi para o Egito para fugir da matança. Chama Matança dos Inocentes. E aí o anjo Gabriel mandou ele lá para o Egito e fala, depois... Quando for para voltar, eu vou te avisar. Aí o José sai de noite com Maria, vai para o Egito, e aí quando o Herodes o Grande morre, o anjo Gabriel aparece para José e fala, pode voltar. Quem procurava o menino já é morto. E aí os filhos assumiram lá as terras, entendeu? Os Herodinhos. E aí, esse Herodes aí é o Antipas, que é o que ficou, é o tetrarca. Tetrarca porque ele mandava em 4 cidades. Mas o Filipe, o Herodes Filipe, ficou lá com uma parte lá no oeste, né? Mas não ficou com 4 cidades, não. Ainda tem um outro Herodes que ficou com o leste. Mas, enfim, esses outros, eles não eram cidades grandes, não eram 4, e esse daí é o mais conhecido, que é esse daí
que depois vão enviar Jesus para ele julgar, né? O Pôncio Pilatos acha que Jesus não fez crime nenhum. Aí manda para puxar o saco, manda para Herodes, é para esse aí, o Antipas. Aí ele também fala, não vejo nada demais não. Aí devolve pro Pôncio Pilatos. Então, esse daí, ele é claro, ele é filho de um déspota, de uma personalidade, né, psicopata. Então, ele tem traços, né? Então, ele mesmo confessa que ele mandou degolar o João Batista. Mas ele faz essas coisas, esse absurdo, mas ele, no fundo dele, ele tem medo. Né? Ele tem medo porque as religiões que andavam por lá, e que ele já deve ter tido contato, a dele inclusive, a dele, então, ele tem medo que possa acontecer isso que está dito aí. São 3 versículos, mas eu nunca vi tanta confusão em 3 versículos. A gente lê, eu acabei de ler para vocês não acharam nada demais, né? Mas espia isso aqui. Eu vou dar uma lidinha, os outros também é breve. Em Mateus só 2 versículos e em Marcos também 3. Então, assim, nessa época, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse a seus cortesãos, esse é João o Batista. Ele despertou dentre os mortos e por isso os poderes operam nele. Mas ele fala isso preocupado, né? Porque se ele mandou matar o cara, cortar a cabeça foi oferecida numa bandeja, na frente dos convivas de uma festa. Você vê como é que a gente já foi bem pior, né? Se isso é uma coisa que seja aceitável. Já em Marcos, e Herodes, o rei, ouviu, entre parênteses, porque o nome dele se tornava conhecido, e disse, João o Batista despertou dentre os mortos, por isso os poderes operam nele. E outros diziam, é Elias, e outro ainda é profeta, como um dos profetas. Está se referindo aos profetas do Velho Testamento. Mas ouvindo isso, Herodes dizia, é João que eu degolei, que despertou dentre os mortos. Falou isso morrendo de medo, né? Porque podia pensar, ele vem atrás de mim aí, né? Se eu já degolei, ele está vivo? Então, por que eu digo que isso aqui é uma verdadeira salada de frutas? E que é de pensamentos, né? Então você vê que na antiguidade tinha a ideia da reencarnação, só que com diversas capas, diversas histórias, diversas versões, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, ora, o tetrarca Herodes ouviu tudo o que foi feito por ele, ouviu os relatos, ele, no caso, Jesus, e admirou-se porque era dito, eu não sei se essa tradução, porque era dito por alguns, né? Seria pelo que era dito por alguns, as histórias que circulavam. Então vamos lembrar que na vez passada, a emissão, ele faz a preparação dos emissários, né? Chama orientações aos apóstolos, aos emissários, né? Aí o Pastorino, que traduz, ouve por bem colocar emissários, mas os emissários são os apóstolos. No caso lá são as orientações aos apóstolos, que quer dizer emissários. Por quê? Ele vai enviar os apóstolos em duplas para fazer pregações ali em volta,
né? É a pregação fácil, eles estão começando a fazer o treino. Aí ele diz, não prega para os gentios, pessoas que têm, né, religiões diversas, ou não têm religião, e não passa por cidade de samaritano, que também tinha um entendimento diferenciado. Por quê? Porque isso daí já seria para depois, para um momento mais avançado, né? Então ele deu para os apóstolos, que saíram em duplas, portanto 6 duplas, para andar ali em volta e pregar. E é uma pregação fácil. Aí tem lá no culto passado, tem esse momento que ele dá a bula do que eles podem fazer, todos imbuídos por Cristo, né? O que eles podem fazer em Cristo, e a mensagem, que é, né? O reino de Deus está próximo, convertei-vos, era essa a mensagem. E aí ele dá a bula de como eles devem se apresentar, qual é a atitude, se as pessoas que ouvirem não aceitarem, é uma beleza. Então, isso daí amplificou muito a figura do Cristo. Primeiro que era o próprio Cristo andando, ele já está andando ali naquela, né, na Samaria, em volta, né? Ele está andando na Judéia, na Galiléia, né? Então ele já está mobilizando, porque ele vai andando. A questão é a seguinte: se ele tivesse andando e só pregando, falando isso que eu acabei de falar, provavelmente ninguém não ia ter esse povo atrás dele, nem ia chegar aos ouvidos de Herodes. Mas ele fazia curas. E as curas eram botar o coxo para andar, botar o cego para ver, o mudo para falar e desobsessão. Tá? Como há uns 4 cultos atrás teve o obsidiado de Gerasa, né? E aí isso vai amplificando. Ó, tem alguém que está fazendo cura. Aí todo mundo estava ali em volta, naquelas aldeias, que eu também já expliquei que essas aldeias não ficavam muito longe umas das outras, né? Era no máximo um dia de caminhada, né? Um dia de caminhada, assim, umas 6, 7 horas, né, de caminhada. Então, ele devia ficar uns 30 quilômetros, mas pode ser menos, tá? E isso espalha rápido, porque aí um vai lá visitar a família, ele já vive na outra aldeia, aí ele leva, ó, tem uma, eles deviam falar profeta, tem um profeta andando aí, curando, aí todo mundo já da aldeia, oh, aonde? Eu tô com uma unha encravada aqui, eu tô com a espinhela caída. Todo mundo, não tinha médico, não tinha SUS, não tinha curandeiro, pajé, não tinha nada disso. Então, se tinha alguém curando, é lógico que eu vou procurá-lo. Há uns 2 cultos atrás teve a cura da hemorroísa, né? Aí no culto seguinte, que eu acho que foi retrasado, a cura da filha de Jairo. Então até o Jairo, que pertencia à sinagoga, procurou o Cristo para curar a filha, que nem é a cura, né? Ele achava que estava morta e ele ainda assim ele acreditou que Jesus indo lá, mesmo ela estando morta, poderia ser trazida à vida. Então, a confusão a qual me refiro é essa. Primeiro que eles não distinguiam entre ressurreição e reencarnação, né? E isso já vem, esse bolo de gatos, mafagafos, desde lá mesmo em outra área, no Egito, que era razoavelmente perto, né? Vai até ter uma das linhas, né, de judeus, vai lá para o lado do Egito. E eu estou falando, vai depois de toda a história da vinda do Cristo. Eu não estou falando daqueles que estavam lá como escravos muito antes da vinda do Cristo. Então, esse povo, ele já ouviu o galo cantar, mas não sabia onde. Então, os próprios egípcios, eles acreditavam em ressurreição. Que a pessoa ia voltar, mas ia voltar no próprio corpo. Por isso que faziam as múmias. Então, era uma ressurreição. Então, por isso que a ressurreição
da filha de Jairo à ressurreição de Lázaro. Só que, assim, do que a gente sabe, depois que você corta os laços fluídicos do espírito com o corpo, não tem mais como voltar atrás naquele corpo. O que o Espiritismo acredita? Na reencarnação. Então é reencarnar. Você vai encarnar de novo, mas num outro corpo. Homem, no outro corpo humano. Tá? Vamos lembrar que a mentepsicose, que tem lá na Índia, você pode vir num macaco, num burro, entendendo? Num rato. Tem alguns animais que são eleitos como top 10 da reencarnação, além de ser em pessoa também. Eles também acreditam em pessoa. Mas aqui vem esse bolo lá do passado, né? Inclusive no judaísmo tem o Vale do Hades, né? Onde a pessoa pode não estar purificada ainda e passar um tempo lá antes de evoluir, né? E antes de chegar ao juízo final, que é uma outra concepção de reencarnação, tá? Então, é por isso que é mais fácil o judeu entender o espiritismo do que um católico. Entendeu? Porque o católico não admite a reencarnação. Eu estou falando isso, mas são várias linhas de judaísmo, não sei se todas têm essa coisa lá da possibilidade ainda de melhorar antes do juízo final. E aí ele faz, aí o Herodes vem dessas concepções, né? O Herodes tinha medo, isso é visível, gente. Começa esse Herodes Antipas. Quando enviam Cristo para ele julgar, que ele vai falar, eu lavo minhas mãos, alguém diz, mas qual é o delito dele? Aí fala assim, ele diz que ele é filho de Deus, mas ele nasceu de uma humana, da Maria. Aí o Herodes fica de cabelo em pé, leva o Cristo para dentro da pretoria e fala, você é filho de quem? Aí, você é filho de Deus mesmo? Aí Jesus, né, fala, tu dizes, né? Porque na religião do Herodes isso é possível. Né? Lá no panteão, os deuses casavam com humanas e davam origem a semideuses, a deuses. Aliás, filho de Deus é Deus, né? Davam origem a Deus. Então ele fica, nessa hora, ele fica com medo, né? Assim, será que eu vou mandar matar? Né? Mas aí o Jesus não confirma, né? Porque a história tinha que se cumprir, né? Se o Jesus falasse, eu sou filho de Deus, e Herodes não ia matar ele, não. E aí o Herodes está, olha aí o Herodes já está todo preocupado, eu li os 3 evangelhos, né? Que ele está preocupado, né? E o rei, Herodes, o rei, ouviu, porque o nome dele, Jesus, se tornava conhecido. E disse, João Batista despertou dentre os mortos. É por isso, e por isso os poderes que operam nele. Porque o João Batista, ele já fez o papel dele tão bem, que todo mundo acreditava que João Batista era o enviado, era o filho de Deus, né? Mesmo ele dizendo que não, né? E o mais fantástico disso é o seguinte, João Batista nunca fez milagre nenhum. E o povo estava convencido, inclusive o Herodes. O Herodes tinha um certo fascínio por João Batista. Ele só manda matar porque teve aquela coisa lá da Herodíades com a Salomé, né? A Herodíades era ex-mulher do Herodes Filipe, que o Herodes Antipa roubou, né? Bom, mas isso é uma outra... É o TV Fama das celebridades bíblicas, Novo Testamento. E aí, a Herodíades, através da filha, Salomé, ela manda ela dançar lá aquela dança dos 7 véus,
que quem queria mesmo o pescoço do João Batista era Herodíades, né? Aí tem aquele pedido e o Herodes, como prometeu, eu te dou qualquer coisa. Aí ela fala, eu quero a cabeça de João Batista, e lá diz que ele ficou doido para... Não, qualquer outra coisa. Dinheiro, fortuna, ouro, cidade. E aí teve que cumprir a palavra de rei, né? Então o povo dizia, e ó, quer ver? E admirou-se, porque era dito por alguns, João despertou dentre os mortos. Como é que João despertou dentre os mortos? Aliás, por isso que até que o Herodes queria vê-lo, porque esperou que, bom, se for João, vou reconhecer, na crença que seria no mesmo corpo. A questão toda é a seguinte, no mesmo corpo, se existisse isso, né, que nunca nenhuma seita, nenhuma religião prega isso, né, ressurreição, porque essas que eu citei, o próprio Cristo diz, não, a menina não está morta, apenas dorme. Quando ele chega para Lázaro, o Lázaro não está morto, apenas dorme, tá? Então, eles estavam em catalepsia, né? Aí, aqui eles falam, o Elias, o João Batista, ele foi morto há poucos anos. Foi esse cara aí mesmo que mandou matar. Então, não podia ser reencarnação. Aí ele fala em ressurreição. Aí, por outros, Elias apareceu. Elias podia ser, né? Inclusive, o Cristo diz que João Batista, mas aí estão falando de Cristo. Então, o Cristo não, Elias não poderia ser o Cristo, porque o Cristo vem de uma linhagem crística, espíritos altíssimos, né? Filho de Deus. E Elias era um profeta, era um homem muito evoluído, muito benquisto, mas era um homem. Então, e o Cristo já tinha falado que o João evangelista era o Elias, tá? Profeta antigo. E outros reencarnou um dos antigos profetas. Aí você vê, ó, tinha uma linha lá que pensa direitinho, aí podia ser mesmo, né? Reencarnou um dos antigos profetas. Olha aí, como é que isso estava na mente das pessoas da época. Aí disse, porém, Herodes, esse aí, o Antipas, eu degolei João, mas quem é este de quem ouço tais coisas? O povo trazia novidade para ele e procurava vê-lo para saber. E se eu botar o olho lá e for o João Batista, porque o Herodes era fascinado por João Batista e chegou até a ouvir, né? Porque o João Batista falava e imantava, encantava, né? Então você vê, né? Quer ver aqui, ó, no Mateus, e disse a seus cortesãos, esse é João Batista, ele despertou dentre os mortos, e é por isso que os poderes operam nele. Então, uma ideia que basta você morrer que você ganha poderes. E o Espiritismo sabe disso. Um monte de gente morre e vai lá para ficar lá num cantinho escuro, isolado, com as suas dores, seus sofrimentos, que você não morre e vira uma entidade de luz para todo mundo ficar rezando e pedindo coisa. A fulana da minha família morreu, agora vai olhar por mim, né, pela gente lá de cima. Mas eu não sei, às vezes até a fulana é menos evoluída que você. Ela vai orar. Não, quem vai orar por você, que vai olhar por você e seus familiares, são os seus anjos da guarda, como é na Igreja Católica. São os espíritos protetores individuais e de família. Para quem, quando a coisa aperta, você deve pedir. Até porque era que outros diziam, vamos ver, quer ver? João,
os relatos são basicamente os mesmos. Então, a pessoa morreu, a pessoa não adquiriu poderes, né? Ela vai passar lá para uma revisão, demora um tempo, né? A nossa concepção de reencarnação é diferente dos budistas, porque no budismo você morreu aqui e reencarna ali. Você morreu aqui e tem uma criança nascendo, e já no espiritismo, dependendo do que você fez, você vai ficar lá. Olha os relatos de André Luiz, né, que nem era espírito trevoso, mas ele deu uma pausa para ver aquelas coisas que ele fez. Ele vê o que ele fez de errado e poder consertar para uma nova encarnação que vai ser construída. Entende? Tem um tempo de maturação. Você, quando a pessoa comum morre, ela fica incomunicável. Você vai fazer preces para ela, para imantar lá a alma dela e ela ter um bom desempenho, uma boa passagem lá no mundo espiritual. Agora nós vamos todos nos colocar de modo confortável, né, na cadeira, na espreguiçadeira, aonde quer que estejamos, na cama, né? É interessante ficar acordado e seguir essa oração do passe, porque durante a oração do passe, vocês receberão o passe das mãos dos seus guias e protetores ou daqueles espíritos trabalhadores da falange de Francisco de Assis, que é nosso patrono, ou lá do santo de sua devoção. Elevemos mais uma vez as nossas mentes a Deus e a essa espiritualidade do plano superior, que tão gentilmente vem nos visitar e trazer a luz do Cristo até nós. Que essa equipe espiritual possa visitar os nossos lares, sanitizando-os, removendo as mazelas, os possíveis miasmas, transmutando as energias que são passíveis de transmutar, e também, Senhor, fazendo a reharmonização e reenergização. Que todos que nele convivem, da espiritualidade, da família harmônica e da família consanguínea, possam ser abundantemente abençoados, envolvidos, amparados, inspirados e conduzidos na vida diária. Que esse passe fluídico terápico possa fazer-nos ver a nossa realidade espiritual, a nossa atual encarnação, de forma que possamos atuar da maneira mais ditosa possível, fazendo realmente, cumprindo o nosso plano de voo da atual encarnação, né? Cumprindo com todos aqueles compromissos que assumimos quando viemos para cá, quando nós reencarnamos. Que nós possamos, nesse momento, tornar claro as nossas tarefas que devemos realizar. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que os nossos pensamentos sejam assertivos e os nossos sentimentos também. Envolve a todos nós, abraça todos nós dessa família encarnada, mas também todos dessa família desencarnadas, desses espíritos que estão no éter e que pertencem à nossa família e com os quais temos ligações fluídicas, que todos possam ser abundantemente abençoados, que todos possam ser iluminados e esclarecidos, na verdade, que possam se iluminar e se esclarecer nessa senda maravilhosa e contemporânea. Graças a Deus.
Vamos agora fazer a oração de encerramento do nosso culto, pedindo ao Cristo que esteja sempre presente em nossas vidas, agradecendo toda semana que recebemos, desde o último culto, pelo envolvimento, pelo amparo e pela nossa condução, inspiração e proteção. Queremos rogar para que possamos ser reharmonizados e reenergizados, mas também gostaríamos de enviar um quanto de energia, humilde que seja, para nosso planeta Terra, que é um organismo vivo, Gaia, tem o nome de Gaia, né, a deusa terra na antiguidade, que esse planeta receba as nossas luzes e as nossas melhores vibrações, assim como também toda essa humanidade encarnada e desencarnada. Que todos possam, Senhor, estarem atentos para as promoções de suas vidas, para a sua situação espiritual no planeta. Então, nesse momento, pedimos um grande envolvimento dos líderes materiais, encarnados e desencarnados, que têm compromisso com matéria, que se vincularam a guerras. Imagina, promoção de guerra, quem atua na guerra, outros que estão envolvidos em contendas étnicas e espirituais também, que demandam matéria. Pedimos o envolvimento de todos os líderes espirituais encarnados e desencarnados, para que eles possam ter um ambiente de proteção e agir por esse orbe da melhor maneira possível. Agora nós vamos fazer 30 segundos de silêncio, onde poderemos colocar as nossas demandas e também a demanda para terceiros que conhecemos e necessitam de vibrações benfazejas e benéficas. Que pedimos autorização a Jesus para darmos por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus, que tenhamos todos uma excelente semana, envoltos pela luz do Cristo.